E 95.5 de hoje nós vamos falar de um sentimento que muita gente sente. Vamos falar daquele sentimento que paralisa a vida de muitas pessoas. Estamos falando do medo. O medo é capaz de fazer com que pessoas não prossigam ou não progridam em suas carreiras, não consigam levar adiante relacionamentos, muitas vezes não conseguem nem começar relacionamentos. Muitas vezes não conseguem falar em público. Aliás, esse é um tema bastante interessante que muita gente da minha área, inclusive, aponta que esse é o maior medo do ser humano, falar em público. Veja bem, falar em público realmente é algo que assusta muita gente. Mas vamos combinar uma coisa: o medo é um sentimento vital nas nossas vidas. O medo provoca uma resposta biológica, né? O medo é aquilo que nos mantém vivos, inclusive. O medo é aquele sinalzinho que o nosso corpo produz, normalmente produzindo adrenalina, inclusive, quando a gente se vê em perigo. Então, ele faz parte de um sentimento primordial para nos manter vivos. Portanto, o maior medo só pode ser o medo da morte, porque é o medo está relacionado diretamente com essa questão de nos mantermos vivos. A partir daí, nós começamos a sentir variações desse medo. Este é o ponto em que nós de fato devemos discorrer. Então, portanto, o maior medo sempre vai ser o medo da morte. O segundo maior medo é o medo da morte de pessoas próximas a nós, principalmente os filhos, né? É quase uma extensão que a gente tenha esse medo, né, para aqueles que são pais e mães, de perder os seus filhos, né? Medos de doenças e medos de situações que nos levam à morte. O medo de falar em público, como aí algumas pessoas repetem, isso é de um estudo da década de 70, inclusive, que, enfim, quase que sem base científica alguma, foi uma pergunta aberta e as pessoas falavam ali naquele período de coisas que vinham à cabeça. E tem nessa pesquisa, por exemplo, medo de andar em escada rolante, medo de riacho, medo de dirigir, enfim. Mas porque as pessoas foram respondendo aleatoriamente a algo. E num tempo em que não havia, ou quase não havia, terrorismo, não havia Covid, já havia SARS, né, mais recente, enfim. Mas várias coisas que nós temos hoje que não tinham na época. E o curioso é que esse estudo foi depois provocado para que se pudesse contestá-lo ou não, mas de novo foram usadas as mesmas respostas que foram dadas. E aí, se juntar, por exemplo, o medo de avião, que é o medo de andar para lá e para cá, e outros medos, nós vamos ter que, de fato, o medo da morte ainda é maior do que falar em público. A questão de falar em público, ele vem já estudado pela psicologia, né? E é algo que nós psicólogos fazemos, que está no campo das fobias, né? Que é o campo dos transtornos, né? Dos transtornos de humor, dos transtornos de fobia, que normalmente nos leva a um estado crítico de ansiedade, por exemplo. Esses medos, eles já são classificados. A gente tem, por exemplo, em primeiro lugar, nós temos aí as fobias sociais, que aí é onde estaria esse medo de falar em público. E mais recentemente, com o advento das mídias sociais, nós temos esse medo de se expor. A bem da verdade, o medo em si é um medo de não sermos aceitos. Este é o grande medo por trás disso. Por isso é uma ansiedade. A gente tem medo de se expor. Não, nós temos medo do que a nossa exposição vai provocar nos outros. É gostoso poder falar disso, claro, porque eu sei que muitas pessoas têm esse medo de se expor, seja numa palestra, seja num evento da faculdade ou da escola média, de que você tem que preparar um simpósio, um seminário e morre de medo de ir lá na frente falar. Mas de fato o medo está relacionado a essa fobia social, essa necessidade que nós temos de sermos aceitos, né? O teatro é muito legal nesse ponto, porque
Ele nos ensina, dentre as técnicas, enfim, mas algo muito legal que a gente aprende é que o ator, que é a atriz, não podem ter medo do ridículo. E muitas vezes, dependendo da escola, nós nos expusemos, inclusive, de maneira ridícula, até para que a gente possa vivenciar isso. E uma das outras coisas que os psicólogos falam é que a gente tem que encarar os nossos medos. Mas veja bem, o medo, aquele medo primordial, ele é importante para que nós nos mantenhamos vivos. Então, essa coisa de que não tenha medo de nada também não é bom. Existem outros medos estudados, enfim, que aparecem entre os 5 maiores medos estudados pela psicologia. Por exemplo, nós temos o medo de insetos, mais precisamente num submedo dessa categoria é o medo de aranha, né? A aracnofobia. Nós temos medo de altura, a acrofobia, né? Medo de tudo, medo de altura, medo de lugares que propriamente não oferecem perigo algum, mas as pessoas têm medo. Tem pessoas que não andam de avião, né? E essas coisas em estados avançados, de fato, viram transtornos, viram problemas. Existe o medo de lugares abertos e o medo de lugares fechados, né? A agorafobia e a claustrofobia, né? Que também são medos paralisantes. Mas vamos ficar aqui nas fobias sociais, nesses medos onde falar em público está associado, que é mais o tema dessa geração que a gente vem defendendo, dos 5%. Nós temos que aprender a lidar com essas situações sociais, essas situações de exposição, na medida em que você se sinta confortável em se expor. Porque as pessoas que estão dentro desse grupo vão precisar se expor, vão precisar falar com pessoas, vão ter que mostrar ideias, mostrar projetos, fazer mini palestras, ou o termo de hoje, que é o pitching, né? Pitching de vendas, você poder, em pouco tempo, ser atraente, ser uma figura que atraia para novos negócios, ou para novas ideias, ou até para escrever um livro e depois lançar, você vai ter que fazer o autógrafo, enfim. Então, basicamente, quando a gente trabalha nesse mecanismo que está ligado aos medos das questões sociais, a gente consegue entender também o quão valioso é você poder se posicionar diante deste que, se avaliarmos bem, é uma situação, né? Se a gente puder trazer para uma situação e uma sensação de segurança, é o caminho para a gente sair dessa armadilha e não transformar num medo paralisante de seguir. E muito disso vem também de uma crença, né? De uma crença de que quando criança você não deve se expor, você não deve falar da sua vida, você não deve falar com estranhos. Então tem toda uma crença também que é alimentada, que nos limita, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando de uma certa maneira encapsulado. Então é importante trabalhar isso para que isso seja apenas uma sensação e não mais um sentimento. E mais uma vez que isso se transforme em algo a seu favor, para que a gente possa construir e vir fazer parte desse grupo mais repleto, com mais pessoas capazes, capacitadas e que queiram fazer a diferença no mundo. Vem para os 5%. É isso aí, hoje nós falamos de medo e vamos falar de medo essa semana, só que com as outras visões, com as outras leituras, né? Mas para a gente poder lidar com tudo isso e cada vez melhorar, que esse é o nosso objetivo. Fazer com que nós sejamos mais felizes, mais prontos, mais prósperos e que podemos servir e com isso fazermos a diferença. É isso, eu sou Santucci, esse é o 955, a série que as pessoas estão assistindo. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas. Isso aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho e vem comigo nos próximos episódios dessa série. Ok? Então é isso. Até amanhã.